dou as boas-vindas a cada um de vocês, boa noite, uma alegria que a gente possa fazer o primeiro fórum de estudos do Centro de Estudos sobre a Rocha de Pedro aqui em Siloé, né, com o apoio do mosteiro, com a parceria com o hotel, o restaurante, tudo aquilo que funciona aqui dentro de Siloé. Sobre a Rocha de Pedro é um centro de estudos que foi fundado no dia 11 de agosto de 2023, festa em memória de Santa Clara de Assis. E basicamente a sua missão, o seu valor e visão, missão, pode ser resumido do seguinte modo. A igreja foi constituída por nosso Senhor Jesus Cristo e ornada com dons e ministérios hierárquicos e carismáticos. E ela só pode ser verdadeiramente conhecida e reconhecida quando ela resplandece estes dons e ministérios. Quando nós evidenciamos uma coisa em detrimento da outra, nós estamos privando as pessoas de terem uma experiência verdadeiramente eclesial. E, infelizmente, uma das coisas que mais assola a igreja, não só no nosso país, mas principalmente no nosso país, é essa polarização que, infelizmente, não fica apenas no espectro social e político, mas adentra a nossa fé. E que triste o fato de que nós estejamos jogando categorias sociais sobre o corpo místico de Cristo. A nossa única verdadeira missão é que a gente possa expressar a verdadeira catolicidade em tudo aquilo que fizermos. E que em cada palestra, em cada evento, em cada conteúdo gerado, a gente possa realmente ter como pano de fundo esse grande grito da igreja de 2000 anos, sentire cum ecclesia, sentir com a igreja, uma profunda comunhão com a igreja. No dia de hoje, nós vamos falar sobre uma carta escrita pelo apóstolo São Paulo, possivelmente a sua principal carta, a carta de São Paulo aos Romanos. Ela é especial por diversos motivos. Em primeiro lugar, porque, diferente de todas as outras epístolas do apóstolo Paulo, esta é a única que ele não escreve por razões pastorais, ou seja, para exortar ou consolar uma das igrejas que ele fundou. Ele passou por diversos lugares, deixando comunidades estabelecidas, e depois escreve fazendo aquilo que é próprio do homem que é um apóstolo, fundador dessas igrejas. Ele tem o zelo de cuidar pela fidelidade, pela ortodoxia da fé, para que eles conservem a unidade do Espírito no vínculo da paz. Isso você vai ver em todas as cartas. Mas não é isso que ele faz na carta aos Romanos. Ele escreve a carta aos Romanos, em primeiro lugar, ele ainda não estava em Roma. Ele nunca tinha estado em Roma. O desejo dele, quando ele escreve a epístola aos Romanos, é quase como que mandar as credenciais, quem eu sou e qual é o conteúdo da minha pregação. Ele escreve para os irmãos que se reúnem na casa de Priscila e Áquila, e para a liderança da igreja em Roma, e começa a explicar para os irmãos qual é o evangelho que ele prega. Esse evangelho é fruto do seu encontro com nosso Senhor Jesus Cristo. Segundo, fruto da ministração do próprio Espírito Santo na sua alma. Terceiro, do que ele recebeu dos apóstolos. Aquilo que recebi, isso vos transmito. Então, a carta de Paulo aos Romanos é chamada, inclusive, por alguns estudiosos de o Evangelho segundo Paulo. Porque, de fato, é aonde ele coloca ali condensado o seu pensamento
a respeito do Evangelho da Graça. Essa epístola, e não somente ela, mas todos os escritos de São Paulo, sempre foram, desde o início da igreja, motivo de edificação e também causa de confusão. E quem fala isso é o próprio apóstolo São Pedro. Na sua segunda carta, ele escreve aos irmãos dizendo, olha, guardem tudo aquilo que Paulo, segundo a sabedoria que Deus lhes deu a ele, guardem tudo aquilo que Paulo tem escrito a vocês. É bem verdade, e aí ele começa a explicar, que por causa do seu estilo, do seu modo de falar e de explicar, muitas pessoas confundem e acabam distorcendo o ensinamento. Ora, isso que o apóstolo São Pedro, como primeiro papa, fala, já marcando a primeiríssima geração cristã, é verdade ao longo de 2000 anos. A mesma carta, a carta de São Paulo aos Romanos, é, por exemplo, a que foi o pivô da conversão do maior dos padres da igreja, Santo Agostinho, bispo de Hipona. Ele já vinha ouvindo as pregações de Santo Ambrósio. E o seu coração já estava convencido da verdade do Evangelho, convencido da verdade da igreja. Tudo aquilo que Ambrósio pregava já havia convencido o coração de Santo Agostinho, mas ele ainda não sentia forças para poder dar o passo de entregar a sua vida a Cristo. E um dia, ele conta nas suas confissões, muito triste, se pegava ele pensando sobre isso e vendo, olha, eu realmente creio em tudo aquilo que o bispo Ambrósio está pregando, mas eu não tenho forças. Eu não consigo aderir a essa verdade. Eu ainda gosto demais da vida que eu levo. E ele escuta o gracejo de crianças que começam a dizer, toma e lê, toma e lê. E ele acha curioso e depois é despertado. Mas que brincadeira é essa que eu nunca vi? Crianças dizendo, toma e lê. Percebeu que havia algo de sobrenatural nisso e olhando para uma mesa no jardim, ele vê lá um livro. E ele, quando toma o livro na mão, trata-se da carta de São Paulo aos Romanos. E quando ele começa a ler a carta de São Paulo aos Romanos, um trecho, ali, Deus dá a ele a graça que ele precisava para tomar, usando a terminologia de Santa Teresa d'Ávila, uma determinada determinação de entregar-se a Cristo. Ora, se isso aconteceu com Santo Agostinho, também é verdade, séculos depois, que reformadores, como Lutero, como John Wesley, eles também vão dizer que é da carta de Paulo aos Romanos que eles retiram sua doutrina e suas motivações e o conteúdo de sua pregação. E a carta aos Romanos, até hoje, em toda a tradição protestante, é como que o guia para conduzir uma pessoa à fé. E a pergunta que a gente se faz, e por isso nós estamos trazendo o Padre José Eduardo aqui, porque ele é expert nesse tema, é qual é a pregação católica a partir da carta de São Paulo aos Romanos. Da onde nós vamos, né? Qual é a interpretação que se deve fazer, portanto, desta carta? E a partir do daqui, portanto, que hoje nós teremos esse momento de estudo, de escutar o Padre José Eduardo. Para nós, sobre a Rocha de Pedro, é sumamente importante, porque nós partimos, olhamos para essa missão que temos de favorecer os dons e os ministérios hierárquicos e carismáticos para que resplandeça o rosto da igreja, e olhamos para uma das principais lacunas das nossas comunidades hoje. Uma das principais lacunas me perdoe a terminologia, acho que nós temos um povo sacramentalizado, mas não evangelizado.
Acho que nós temos entregado os divinos mistérios a pessoas que ainda não foram previamente tocadas por um encontro com o nosso Senhor, tocadas pelo Evangelho. Na nossa conferência sobre a Rocha de Pedro de Maio, o Dr. Scott Hahn nos brindou uma pregação chamada O Caminho de Emaús. E nessa pregação sobre o caminho de Emaús, ele justamente nos chamava a atenção para esse fato, que antes de chegar no momento no qual nosso Senhor claramente repete o mesmo que ele fez no dia da instituição da Eucaristia, toma o pão, abençoa, parte e o dá, né? Esses 4 movimentos recolhidos pela liturgia. Nesse momento, os olhos dos discípulos se abrem, é verdade, mas aí Scott Hahn nos ajuda a recordar. Isto é possível, isto se dá, porque anteriormente ardia-lhes o coração enquanto o nosso Senhor lhes explicava as Escrituras. O que elas dizem a respeito de quem é Jesus. E se nós pudéssemos dizer o que é o tal anúncio, o que é o Evangelho, o querigma, tudo aquilo que é e tudo aquilo que realizou Jesus, o Nazareno, que está vivo e que todos nós precisamos encontrar. Nós queremos fazer uma brevíssima introdução antes de nós ouvirmos o Padre José Eduardo. E a primeira coisa que nós temos que falar um pouco é quem é esse homem? Paulo. Seu nome, Saulo, ou ainda, né, no original, Saul, que significa pedido. Ele é, segundo Filipenses, capítulo 3, versículos 5 e 6, judeu puro sangue. Ele é da tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Em Atos, capítulo 22, versículo 3, a Escritura nos diz que ele foi enviado por seus pais para Jerusalém para estudar aos pés de Gamaliel, neto do grande rabino Hilel, e ele desde sua infância ali esteve. Gálatas capítulo 1, versículo 14 diz que ele se destacou entre os seus pelo seu zelo e pela tradição dos seus pais. Ele se tornou um homem culto, poliglota. Ora, nós vemos isso quando, por exemplo, ele, já convertido, entra no Areópago de Atenas e discute com os filósofos gregos de igual para igual. Nós vemos isso quando, escrevendo a Tito, ele cita Epimênides, que era um filósofo do 6º século antes de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vemos isso quando, na própria carta aos Romanos, ele fala das perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder e a sua divindade, manifestando que existe um Deus, portanto, categorias da filosofia aristotélico-tomista. Tomista não, aristotélico-platônica da época. Ele demonstra domínio dessas ciências. Ele, de fato, era um homem erudito, era um homem que caminhava com grande desenvoltura pelos corredores do saber humano. Enquanto ele crescia em Israel, um outro rabino crescia. Não ali, né, na decantada Jerusalém, mas em Nazaré da Galileia. Não frequentando os bancos de uma academia teológica, não. Na urdidura da luta de uma carpintaria. O rabino da Galileia se apresentou, foi batizado por João Batista, o Espírito Santo desceu sobre ele e o próprio apóstolo São Pedro vai dizer isso na casa de Cornélio, andou pelo mundo fazendo o bem, curando a todos, libertando os oprimidos do demônio e declarando o ano da graça.
cheio de fúria, de raiva, o sinédrio judaico se levantam falsas testemunhas contra o rabino da Galileia. Ele é preso, levado para toda sorte de suplícios, crucificado, morto na cruz do Calvário. Mas no terceiro dia, explode uma notícia em Jerusalém. O túmulo do rabino da Galileia está vazio, está aberto. E não foi aberto de fora para dentro, foi aberto de dentro para fora. O rabino da Galileia está vivo. Essa notícia explode em Jerusalém. E é nesse momento que Saulo se levanta como o maior dos perseguidores da igreja. O Novo Testamento oferece para nós dois retratos de Saulo. Primeiro, Atos 9, versículo 1, diz que ele respirava ódio e ameaça. Ele é descrito como uma fera selvagem que se lança sobre a sua presa. E a presa é capaz de sentir a respiração, né, do predador. Paulo se define em Timóteo, na carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 13, ele se define como um blasfemo e um perseguidor e um insolente. Em 1 Coríntios 15, 9, ele diz que ele era o menor dentre os apóstolos, que ele nem merecia esse título porque ele perseguiu a igreja de Deus. Em Atos, capítulo 8, versículo 3, diz que Saulo assolava a igreja de Deus. Gálatas 1,13 diz que ele não somente assolava, que ele devastava a igreja de Deus. Atos 9, 21 diz que não somente assolava e devastava, mas que ele exterminava os discípulos de Jesus. E exterminar não é bater. Exterminar não é constranger. Exterminar é matar. Saulo era um assassino. Atos 22, 4 diz que ele perseguiu a religião do caminho até a morte. Atos 26, 9 diz que ele entendia que devia fazer muitas coisas contra o nome de Jesus. Ele não perseguia apenas os cristãos, ele perseguia a fé cristã católica. Ele não perseguia apenas a fé, ele perseguia o Deus dos cristãos, o nome de Jesus. Mas Atos 26, 10 diz que ele prendeu a muitos cristãos e dava seu voto quando os matava. Não foi apenas Estevão que ele testemunhou a morte, segurando as vestes de quem apedrejou. Ele levou muitos para a prisão. Atos 26, 11 diz que ele forçava os fiéis a blasfemarem. A segunda figura que Atos coloca sobre Paulo, primeiro, uma fera indomável. Segundo, ele é descrito como um touro indomável. A Escritura diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar sobre os aguilhões. Ora, o aguilhão é um instrumento usado para domar um touro. Atos dos Apóstolos está apresentando Saulo como um touro que não quer ser domado. E talvez a gente possa imaginar que talvez, né, a obra de Deus na vida de São Paulo começou no caminho de Damasco, mas nós estaríamos completamente enganados. Porque cada vez que Saulo entrou em um domicílio cristão e viu homens e mulheres preferindo ser presos e derramar o seu sangue a negar o nome de Cristo, esse touro estava sendo ferroado. Mas esse touro não quer ser domado. Esse touro resiste. Cada vez que ele vê o testemunho, como o de Estevão, ele vai ficando cada vez mais bravo. Até que certo dia, respirando ódios e ameaça contra os cristãos, essa fera selvagem, esse touro bravo, se dirige a Damasco. Então,
como um relâmpago, brada dos céus, nosso Senhor Jesus Cristo. E como um verdadeiro domador de touro bravo, ele grita: Saulo, Saulo, por que me persegues? O touro bravo é jogado no chão. O touro bravo é domado. Ali termina o primeiro capítulo da vida de Saulo. O maior perseguidor da igreja é convertido naquele exato momento. A Escritura diz que ele foi levado cego até a casa de Judas, na rua direita, em Damasco. E lá ele permaneceu 3 dias, orando e jejuando. E o Senhor aparece a Ananias em Atos 9:13. Ele diz: Ananias, vai à casa de Judas, na rua direita, impõe as mãos sobre Saulo. Ananias, depois de razoar com Deus, dizendo: olha, Senhor, eu conheço esse homem, sei o que ele tem feito. O Senhor diz a ele: vai, Ananias, porque ele é um vaso escolhido, e eu mostrarei o quanto ele há de sofrer por causa do meu nome. Em seguida, Saulo recebe o batismo, Ananias impõe as mãos, Saulo fica cheio do Espírito Santo. Atos 9:20 diz que logo depois Saulo começa a pregar nas sinagogas em Damasco, afirmando que Jesus é Filho de Deus. Mas aí Atos 9:22, e com isso eu já vou concluindo, diz que Saulo mais e mais se fortalecia, confundindo os judeus, demonstrando que Jesus é o Cristo. Ora, existe uma diferença entre o que acontece no versículo 20 e o que acontece no versículo 22. No versículo 20, nós vemos Saulo afirmando que Jesus é Filho de Deus. E no versículo 22, ele está demonstrando que Jesus é o Cristo. Muitos estudiosos dizem que, de fato, há um hiato entre o versículo 20 e o versículo 22. E que esse hiato é explicado quando nós percebemos que existe, na verdade, um intervalo de tempo entre o versículo 20 e o versículo 22, que Atos dos Apóstolos não mostra. Mas quando a gente lê Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e 17, diz assim, que logo depois da sua conversão, Saulo não subiu para Jerusalém, onde estavam os apóstolos, nem consultou carne ou sangue, mas o Senhor revelou-se a ele nele, e ele partiu para a região da Arábia. Em Gálatas 1:18 diz que ele retorna da Arábia para Damasco depois de 3 anos. O que ele ficou fazendo em 3 anos? Provavelmente revisitando as Escrituras, revisitando e percebendo que tudo aquilo que ele tinha estudado aos pés de Gamaliel falava a respeito de Jesus Nazareno. E agora ele volta para Damasco, e agora não somente ele afirma, mas ele demonstra, e demonstrar é provar uma tese. Demonstrar é, de modo meticuloso, articular um pensamento sobre algo. Ele demonstra que Jesus é o Cristo, o Messias. O que acontece? Os judeus querem matá-lo. De um modo vergonhoso, ele é colocado num cesto, desce muralha abaixo, e aí então ele vai para Jerusalém. Em Jerusalém, e aqui é uma opinião, uma teoria, ele chega em Jerusalém com uma convicção. A convicção dele era a seguinte: os apóstolos eram todos galileus, todos minimamente letrados, talvez pouquíssimos ali com qualquer tipo de instrução. E Saulo sabe do seu preparo, das suas condições. Então ele tem a convicção de que ele deve assumir a igreja. E o que acontece é que quando ele começa a pregar, nem a porta da igreja abriram para ele.
Barnabé teve que levá-lo e dar um voto de confiança para que os apóstolos o recebessem. Dizem que ele começa a pregar e agora os helenistas, os gregos, querem matá-lo. E tamanho é o desconforto gerado com a presença dele, que simplesmente os apóstolos dizem: Saulo, você não pode mais ficar aqui. Você tem que ir embora. Sabe o que ele faz? Ele não vai embora. Atos capítulo 22 diz que, enquanto ele estava rezando, Deus falou com Saulo e disse para ele: Saulo, vai embora, porque eles não vão te ouvir. Sabe o que Saulo fez? Ele não foi embora. E mais uma vez os irmãos insistiram e ele continuava dizendo: Senhor, olha, eu cresci aqui nessa cidade, eu conheço os corredores desse lugar, o senhor vai cometer um erro estratégico se o senhor me tirar daqui. Eu sou um cara, eu sou a pessoa para isso. O Senhor não muda de ideia e é muito interessante que ainda nessa visita dele a Jerusalém, contam que os discípulos levaram-no para Cesareia. É interessante, não diz que ele foi, não. Levaram-no, ele foi a reboque. Levaram ele embora. E de Cesareia, sabe para onde ele foi? Tarso. Sabe quanto tempo ele ficou em Tarso? 10 anos. No completo anonimato. No completo anonimato. 10 anos depois, Barnabé, que estava pregando na igreja em Antioquia, percebe o que Deus está fazendo lá, diz a Escritura, lembrou-se de Saulo, foi até lá e o trouxe de volta. E a partir desse momento, pregando ali em Antioquia, e depois da sua primeira viagem, ele entende o propósito, o chamado de Deus para a sua vida. Troca de nome, e de Saulo ele passa a utilizar seu nome, Paulo, para se tornar o maior missionário da nossa história da igreja. Esse é um homem que escreveu esta carta, que pregou este evangelho, sobre o qual nós vamos ouvir hoje.